Olá, pessoal, boa tarde. Hoje mais uma aula nossa de bioestatística, começando esse mês de outubro. Hoje está um ótimo dia para ter aula. Hoje não tem WhatsApp, não tem Instagram, não tem Facebook, está tudo ruim. Então vamos aproveitar. Tá todo mundo doido já, professora. Pois é, tá instável aí os programas, não tem jeito, tá sem. Então vamos aproveitar e vamos estudar, já que estamos sem. Hoje nós vamos começar, então, a. Não, gente, não, Richard, não calaram, não. É para a gente aprender a outros meios de comunicação, né? Vamos socorrer a outros meios de comunicação que ainda são possíveis, né? Telefone, falar com a nossa própria voz é importante. Mandar e-mail também serve, né? Tem outros canais de comunicação aí possíveis, sem ser o WhatsApp, o SMS, exatamente. É bom para, às vezes, a gente pensar em outras soluções aí. Nem que seja passageira, porque eu acredito que agora eles arrumam isso, né? Mas vamos lá. Hoje nós vamos, então, trabalhar com os nossos bancos de dados. Tá? Essa atividade a gente vai começar hoje e, basicamente, vamos aí quase todo esse mês com ela, tá? Que vocês vão precisar fazer tudo que a gente vai aprender, vocês vão aplicar em outro banco de dados, tá? Então, como que a gente monta, primeiramente, um banco de dados? O que vai ser o banco de dados? O banco de dados são as respostas da nossa pesquisa. Tá? Então, quando a gente vai fazer uma pesquisa, as respostas que a gente tem daquela pesquisa são os nossos dados. E aí a gente precisa organizar esses dados. E quando a gente faz essa organização, a gente chama então de banco de dados. Então, toda pesquisa tem o seu banco de dados, principalmente as pesquisas que são quantitativas, tá? Que trabalham com números. Precisam desse banco de dados bem feito, bem explicado, para que todos possam trabalhar no mesmo banco. Então, a gente faz banco de dados, existem programas próprios para fazer bancos de dados, tá? Mas o que a gente mais utiliza, né, que é um banco fácil e que tem de acesso para quase todo mundo, é o Excel, tá? O Excel é um banco de estatística, né? Um banco dentro dos programas da Microsoft, é um banco de estatística. Vocês podem usar ele naquele que é baixado, né, no computador, ou se não, tem a outra opção, que é essa daqui, ó. Vocês podem... Peraí, entrar lá no... Deixa eu compartilhar. Como agora tem uma parceria, né, do Google, tem aqui como vocês entrarem logado aqui no Downemat, vocês entram aqui, né, nos 9 pontinhos aqui, que são os aplicativos, e aí que tem planilhas. Aqui nessa planilhas, né, é o mesmo formato, vai aqui em branco, tá? É o mesmo formato que tem lá do Excel. Tá? Algumas funções são um pouquinho diferentes, mas é possível também de utilizar aqui no formato da planilha. Quem tem o Excel normal, né, o Excel baixado no computador, não é que é melhor, mas tem mais funções, tá? Para mexer do que esse aqui do Google. Mas é possível também estar mexendo nele. Então, quem não tiver um, mexe no outro, tá? E aí, como que a gente faz, então, para montar um banco de dados? Vou até fazer nesse aqui para a gente ver que dá certo. Então, um banco de dados, na maioria das vezes, ele é montado, tá, da maneira que a primeira linha,
Tá? As linhas aqui no Excel são o que está na horizontal, tá? E as colunas é o que está na vertical. Então, as linhas, elas recebem números e as colunas recebem letras, tá? E cada quadradinho, então, a intersecção de uma letra com um número é uma cédula ou uma cédula, tá? Ou uma gazela ou uma caixa, cada lugar tem um número. Tá? Então, a primeira linha, que é essa aqui, a linha número 1, geralmente a gente coloca o nome da nossa variável. Então, o primeiro item que a gente coloca é o N. O que é o N? O N é o número, tá? O número de questionários que eu tenho, ou o número de pessoas que eu tenho participantes. Aí, aqui, em cada coluna, eu vou colocar a minha variável que eu estou estudando. Então, eu fiz uma pesquisa e aí lá no meu questionário eu tenho, por exemplo, sexo da pessoa, eu tenho idade, eu tenho cor dos olhos, cor do cabelo, altura, peso, que mais? Eu tenho pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica, tenho número de filhos, tenho ordem de nascimento, por exemplo, tá? E aí vou colocando em cada coluna uma variável lá da minha pesquisa. E aí, como é que eu vou montar? Então, eu vou pegar o questionário número 1 e vou preencher o que está no questionário número 1. Então, eu coloco o sexo, a idade, a cor dos olhos, a cor do cabelo, a altura, o peso, a pressão arterial sistólica, a pressão arterial diastólica, o número de filhos e a ordem de nascimento. E assim eu vou preenchendo todos os meus outros questionários. Tá? Aí o outro, ó. E vou preenchendo com as informações que eu tenho. Tá? Então, isso aqui é o que a gente vai fazendo. E aí vai preenchendo todos. Então, se eu tiver aqui 10 mil questionários, eu vou ter 10 mil linhas. E aí eu vou preenchendo todos os itens, tá? Então, esse aqui é como a gente monta um banco para fazer estatística. Aí esse banco precisa estar preenchido. A segunda coisa que tem para fazer, ou junto com a montagem desse banco, a gente faz uma coisa que a gente pode abrir aqui do lado, ó. Eu vou copiar esse aqui, essa primeira linha. Vou abrir mais uma página aqui e vou colar aqui com dados ao contrário, tá? Esse segundo item aqui que você faz, ou que você deve até, é bom fazer antes de começar, chama dicionário das variáveis. Ou dicionário do banco. Tá? O que é um dicionário das variáveis? No dicionário, eu vou inserir uma linha aqui. No dicionário das variáveis, eu vou colocar aqui o nome da variável, o tipo e as respostas. Por que eu faço isso aqui? Tá? Eu posso
quando eu vou fazer um banco, eu posso e eu devo determinar como que eu vou preencher esse banco. Então, por exemplo, aqui no sexo, eu vou preencher masculino minúsculo, feminino maiúsculo, ou eu vou preencher com eles maiúsculos? Ou eu vou preencher representando um número? Quem define isso é no dicionário das variáveis. Então, aqui, o N é o número do questionário. Vamos ajeitar com mais itens aqui, ó. Vou colocar aqui, o primeiro que tem aqui é a sigla. O nome da dicionário, no nome da variável. Então, o primeiro aqui é número do questionário. Qual que é o tipo? Não é nenhum tipo, tá? É identificação. Não é nenhuma classificação. Eu não vou usar isso aqui para nada, eu só vou usar para saber quantos eu tenho. E a resposta é números. É 1, 2, 3, 4, 5. Aí vem o sexo. Eu podia ter colocado aqui no meu banco de dados, em vez de escrever sexo, escrever só SX. Então, aqui eu coloco SX e aqui eu coloco o nome, sexo. Qual que é o tipo? É uma variável qualitativa nominal. E qual que é a resposta? Aí, aqui na resposta, eu vou determinar, tá? Como que eu quero a resposta? Vai ser M para masculino e F para feminino, por exemplo. Então, eu posso determinar aqui qual que vai ser a minha resposta. E a resposta que tiver determinado aqui vai ser, então, a resposta que eu vou utilizar aqui. Então, aqui, todos têm que ser letra maiúscula, que foi o que foi determinado. Tá? Aí, aqui na idade é número, aqui na cor dos olhos. Existem 4 cores de olho, né? Então, eu posso botar aqui na minha... É uma qualitativa nominal também. Eu posso colocar, então, aqui para eu não ficar escrevendo toda vez que eu for lá, eu escrever, eu posso colocar número 1, preto. Bem, número 1, eu coloco a cor preto. Número 2, eu coloco castanho. Número 3, eu coloco azul. Número 4, eu coloco verde. Número 5, eu coloco outros. Então, aqui, na variável cor dos olhos, eu não vou precisar escrever preto, castanho. Eu vou botar 1 para preto, 2 para castanho. Esse aqui é castanho, esse é azul, esse é verde, esse aqui é outro. Tá vendo? Eu não preciso escrever. Só que eu só posso utilizar esses números se eu no dicionário colocar qual que será a resposta. Tá? Entenderam? Então, a primeira coisa que a gente faz num banco de dados é fazer o dicionário das variáveis. Tá? Vou mostrar outros exemplos para vocês de dicionários feitos, tá? Ó, aqui, por exemplo, é a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher, que foi feita em 2006. Aí eles fizeram o dicionário de dados e variáveis. Então, olha como que é esse dicionário. Ó, esse aqui foi uma pesquisa feita pelo governo do Brasil. Tá? Então, eles montaram uma base de dados, e aí aqui, ó, eles colocaram, então, as questões, tá? Deixa eu pegar aqui na parte que tem. Ó, então, aqui tá a sigla, que vai estar lá no banco de dados. Aqui tá colocando o que é essa sigla. Então, é o controle do questionário da mulher.
E aí está explicando aqui quantos números vai ter, quantas letras vai ter, se vai ter zero ou se não vai ter. Então, cada item ele explica. Então, na hora que eu pegar, olha aqui, por exemplo, aqui, ó, essa variável aqui, que é o extrato aonde que ela foi coletada a pesquisa, qual é o lugar que aquela pessoa mora, se é a região e a zona. Então, nessa categoria aqui, nesse código 003, underline strat, vai ser norte urbano, 2 norte rural, 3 nordeste urbano e assim vai, tá? Para todos os itens. Veja que isso aqui é uma pesquisa grande, olha o tanto de página que tem. Tá? E aí, cada item está decodificado. Olha, tem 227 páginas. Cada item está marcado qual que vai ser a resposta que vai ser colocado. Então, pesquisa grandes, né, tem que ter esse dicionário de variáveis para ter esse controle. Aqui tem outro exemplo de uma outra pesquisa que está mais fácil de entender. Ó. Aqui, então, é a sequência das variáveis. Qual que é o nome da variável? Ó, aqui é código IBGE. Qual que é o tipo? Né? Então, é um identificador. Qual que é o tamanho? Tem 7 números. Qual que é a descrição? É o código do IBGE do município. Aí, o código da família, código familiar, que é quando a pessoa é cadastrada no postinho. Vai ter 11 números. Aí, o cadastramento da família. Qual que é a data que foi feito o cadastramento? Qual que é a data da alteração? Ó, tá vendo? Ela tá explicando como que vai ser, né, a informação, e aqui coloca o tipo. Ó. Quando é data, é porque é uma variável qualitativa. E quando é numérica, é porque é uma variável de número, que representa número. E aí vai identificando cada item. Porque na hora da pessoa preencher, na hora que vai digitar essas informações lá no banco de dados, né? Na hora que você vai preencher essas informações lá, digitar, para você não perder tempo digitando e às vezes vai estar usando código, tá? Então é importante que a pessoa que vai fazer a digitação tenha esse código à mão ou que ela faça esse código, tá? Porque aí a gente sabe que a variável é código. Aí por que eu tenho que fazer esse dicionário? E é importante eu colocar no dicionário o tipo de variável, para mim não confundir depois na hora de fazer a análise. Porque se eu enxergo aqui número, às vezes a pessoa acha que é uma variável quantitativa, quando na verdade esses números aqui são códigos. Tá? Por isso que eu tenho que saber o meu dicionário das variáveis. Certo? Tá? Então, aqui, esses números aqui não são números para contar. Esses números aqui são números de códigos. Então, precisa ter essa atenção aqui, não estava compartilhando. Ó. Esses números aqui, que eu coloquei aqui na cor dos olhos, eles não são números para somar, para fazer média. Eles são códigos, tá? Não são números. Por que eu sei disso? Porque aqui no meu dicionário das variáveis, eu avisei que a variável é uma qualitativa nominal e que cada número representa uma cor do olho. Certo? Entendidos essa primeira parte? Até aqui tá super de boa. Tá bom. Então, vamos agora para o segundo momento. Agora, vou compartilhar com vocês um banquinho de dados que eu fiz. Que foi no semestre... O outro semestre que teve do Estatística, que faz tempo, foi a prova do pessoal.
Então, aqui é um banco que tem 20 dados, tá? 20 pessoas participaram dessa pesquisa. Como é que eu sei que tem 20? Porque aqui no identificador, que é meu N, eu tenho 20 pessoas, né? O 20, aqui foi caso pessoas, tá? Aí, qual que são as variáveis que eu tenho? Sexo, idade, circunferência abdominal, pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica, pressão alta, diabetes, número de filhos e quantidade de remédio por dia. Tá? Então, aqui, como é um banco pequeno, é possível, não foi utilizado siglas, tá vendo? Não foi utilizado siglas, então, facilmente eu sei o que é cada um das respostas, né? Porque não precisou utilizar códigos. Então, mas qual que é a primeira coisa que eu vou fazer olhando esse dado? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é meu dicionário de variáveis. Então, eu vou vir, vou abrir aqui, vou copiar essa primeira. Vou abrir e vou colar aqui, ó, transpor, que aí vira. Aí eu vou colocar aqui. O nome não precisa, porque aqui o nome já está completo. Eu vou colocar o tipo e a resposta. Então, o que que... Deixa eu aumentar mais uma aqui. Então, o que que é o N? O N é identificador. Tá? É números. O que que é sexo? É qualitativo nominal. Qual que é a resposta? M para masculino e F para feminino. A idade. A idade é quantitativo discreto, né? Número inteiro. A resposta é números mesmo. Ou eu posso botar aqui que a resposta é a idade em anos. A circunferência abdominal. Vamos olhar lá. A circunferência abdominal tá com número virgulado? Não, né? Tá número inteiro. Então, se tá número inteiro, é quantitativo discreto. Então, aqui tá em centímetros. E a pressão arterial? Tá número inteiro, todos, tá vendo? A diastólica também. Então, a mesma coisa. Aí, qual que é a medida que tá? Em milímetros de mercúrio. Aí tem a pergunta, pressão alta. A resposta tá sim ou não? Então, é uma variável qualitativo nominal. S para sim, N para não. O diabetes, mesma coisa. Então, só copiar daqui. Número de filhos é uma variável quantitativa discreta, né? Estava botando tudo no masculino. Quantitativo discreto. Número de filhos está números mesmo. E quantidade de remédio por dia? Também, né? Tá número inteiros. Então, é quantitativo e números. Então, eu fiz a primeira coisa, que é fazer essa decodificação para conhecer as minhas variáveis. Qual que é a segunda coisa que eu vou fazer? A segunda coisa que eu faço é verificar se não existe nenhum erro no meu banco. O que são erros? Se aqui é M e F, aqui só pode ter M e F. Então, eu vou verificar. Quando o banco é pequeno,
eu consigo olhar um por um aqui. Agora, quando eu tenho bancos que são muito grandes, eu não consigo fazer essa verificação dessa maneira. Então, o que a gente faz? A gente utiliza os filtros para ajudar. Eu vou abrir um banco maior para vocês verem como que faz isso. Peraí, deixa eu pegar aqui um banco grande. Peraí que vai abrir aqui um banco grande. Ó, esse aqui é um banco de dados que tem... Deixa eu ver quantas pessoas tem nesse banco. Esse banco aqui tem... acho que é 4.000 e poucos. Ó, esse banco aqui tem 3.626 pessoas, tá? Então, deixa eu apagar esse aqui por enquanto. Ó, aí eu vou olhar. Aqui, eles marcaram o dicionário de variáveis aqui na própria linha, tá vendo? No próprio item que eles foram fazendo. Então, eles usaram, ó... Professora, sexo. Oi. a senhora está compartilhando porque eu estou vendo o primeiro. Ah, peraí. Deixa eu... Tá. Obrigado. Deixa eu compartilhar outro. Aqui, ó. Esse banco aqui grandão. Aqui, eles colocaram a identificação no próprio nome aqui. Tá vendo aqui em cima? Tá marcado o nome da pessoa, o nome da pessoa, ó, o nome da variável e como que ela foi escrita no banco. Então, tá marcado aqui sexo, ó, 0 para masculino e 1 para feminino. Então, aqui não vai ter M e F, vai ter 0 ou 1. Sabendo que aqui tem que ter 0 ou 1, eu venho aqui nessa parte, ó, porque não dá para mim ficar aí olhando um por um, tá vendo? Eu vou acabar me perdendo. Então, o que eu faço aqui para ver se tem alguma coisa errada nesta coluna do sexo que eu estou pegando como exemplo? Eu venho aqui nessa partezinha aqui do Excel que está escrito classificar e filtrar. Eu venho em filtrar, eu clico, aí vai aparecer aqui filtro. Eu aplico. Aí vai aparecer no filtro, ó, essa caixinha aqui do lado, estão vendo? Essa caixinha que tem uma setinha para baixo. Aí você clicando nessa caixinha, vai aparecer para você que aqui nessa coluna tem o número, tem cédulas que está com 0, tem cédulas que está com 1 e tem cédulas que estão vazias. Se você tivesse preenchendo esse banco e você tivesse com os questionários, o que a gente iria fazer então? A gente ia selecionar as vazias e, na verdade, aqui, ó, tá marcando vazias, coisas, dados que não estão preenchidos, tá vendo? Então, o Excel reconheceu os dados não preenchidos. Então, o meu banco está ok. Vamos ver um outro. Aqui na data de nascimento. Então, venho na data de nascimento, ponho o filtro. Então, a data de nascimento, ele classificou para mim por ano, tá vendo? Aí, se eu clicar aqui do lado, eu vejo cada mês. E aí, dentro dos meses, eu vejo os dias. Tá? Mas vamos verificar se as vazias, se tem alguma pessoa que não preencheu o dado, ou se as vazias são os dados que não estão preenchidos, que estão em branco. Ó, vejam que aqui o dado de nascimento, ó,
o questionário 515, o 580, o 710, e assim vai, não preencheram a data de nascimento. Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que pegar esse questionário, procurar e digitar agora aqui. Porque quando eu tenho informação em branco, quanto mais informação em branco eu tiver, mais erros eu vou ter. Então, o ideal é que não tenha nada em branco. Então, se eu tiver essa informação, eu vou arrumar. Se eu não tiver, aí realmente vai ficar em branco. Não tem jeito. Tá? Então, vou selecionar todo mundo de novo. E assim eu faço essa verificação em todas as colunas. Então, por exemplo, aqui tem idade em anos. Então, eu clico aqui. Então, a idade em anos, ó, variou de 11 anos até 18 anos. Tá dentro do meu esperado, né? A idade variar. Aqui, a cor tá por código, ó. 0 é branco, 1 é preto, 2 é pardo, 3 é amarelo, 4 é indígena. Então, só pode ter um número 0, 1, 2, 3 e 4. Então, eu venho aqui e verifico, ó, 0, 1, 2, 3 e 4 e as vazias que não responderam. E aí, eu continuo fazendo essa verificação em todos os itens. Quando aparece assim, ó, esses asteriscos no Excel, é só vocês virem aqui e aumentar a coluna, tá? Que aí ela aparece. O asterisco é porque diminuiu. Quando tiver código assim também, que é só número, ele também diminui. Aí é só você aumentar. Tá? E assim vai todos os outros itens. Aí eu quero mostrar um aqui para vocês que a gente tem aqui. Ah, não, aqui acabou. Só tem esses, tá? Aqui só tiveram esses itens. Tá? Então, é isso que a gente tem que cuidar. Outra coisa que é interessante a gente estar cuidando, por exemplo, aqui nesse que eu fiz aqui, esse pequenininho. Ó, a circunferência abdominal, eu faço a verificação. Vou lá no filtro, vou botar filtro aqui e verifico de quanto está variando. Ó, está variando de 96 até 123. Bom, está dentro do esperado. E a pressão sistólica? A pressão sistólica está variando de 90 a 190, também esperado. A diastólica, de 50 a 120, também é possível. Aqui a resposta é N ou S, ó, N ou S, tá ok. Aqui também, N ou S, ok. O número de filhos tá de 0 a 7, beleza, dentro do possível. E a quantidade de remédio tá de 0 a 9, tá ok. Então, o banco está ok. Por que eu cuido isso? Porque às vezes acontece, por exemplo, de uma pessoa digitar um 0 a mais. Aí, quando você vem aqui, por exemplo, verificar a idade, ó, a idade menor é 18. A idade melhor tá 410 a maior. 410 é impossível, né, ter essa idade. Então, o que eu faço? Eu seleciono esse que está estranho e aí vou verificar lá no meu questionário 17 se é 410 mesmo, que não pode ser, né, gente? Geralmente, nesses erros assim, é porque tá um 0 a mais. Aí eu arrumo, botando, então, o valor correto, né? E selecionando tudo novamente. Tá? Então, esse é o segundo passo que a gente tem que fazer. Então, o primeiro passo é o dicionário das variáveis. Então, primeiro é fazer o dicionário das variáveis. Vou anotar aqui. Primeira coisa, quando a gente trabalha com banco de dados, é fazer o dicionário das variáveis. Segundo, é fazer a limpeza e a filtragem dos dados. Então, o que é essa limpeza e filtragem dos dados? É verificar se tem algum erro ou se tem algum dado em branco que eu posso estar preenchendo, tá? Então, eu faço essa verificação no segundo momento. Sabendo, então, quais são
quais são as minhas variáveis, sabendo o tipo dessas variáveis, tendo feito a limpeza e a filtragem, eu vou, então, começar a fazer a análise descritiva dessas variáveis. Então, na análise descritiva, nós temos as medidas centrais de dispersão e de separatrizes para as variáveis quantitativas e nós temos a frequência absoluta e frequência relativa para as variáveis quantitativas. Então, o que eu vou fazer primeiro? Primeiro, eu vou analisar as variáveis quantitativas. Tá? Vou analisar as variáveis quantitativas. Como que eu faço para fazer essa análise? Aqui no Excel, o Excel tem um sistema de fórmulas. Tá vendo aqui? Fórmulas. Então, o Excel, ele tem fórmulas pré-definidas dentro do próprio programa para fazer os cálculos para estatística. Então, como que a gente faz? A gente vem aqui abaixo da coluna que eu quero fazer o cálculo. Então, por exemplo, aqui, a idade. A idade é uma variável quantitativa discreta. Então, se é uma variável quantitativa, eu posso fazer as medidas da estatística descritiva. Então, qual que é a primeira medida que a gente utiliza? Para inserir fórmulas no Excel, a gente coloca o sinal de igual. Quando você coloca o sinal de igual, o Excel já sabe que você vai colocar uma fórmula. E aí você diz para o Excel qual é o cálculo que você quer fazer. Então, eu quero primeiro fazer a média. Tá vendo? O Excel já me dá aqui, ó, uma fórmula para a média. Aí ele explica nesse quadradinho pequeno qual que é a fórmula que ele vai utilizar. Então, a primeira que a gente vai fazer é a média. Dá 2 cliques aqui em média. Aí ele vai te perguntar de quais números você quer fazer a média. O que você vai fazer? Você vai selecionar, segurando o mouse, esses números. Não pode colocar o que está escrito, porque é só número que está na fórmula. Aí você seleciona, então, os números que você quer. Então, ele vai fazer a média da C2, ó, coluna C, linha 2, até a coluna C, linha 21. E aí você fecha o parênteses e aperta Enter. Pronto, ele fez a média para mim das idades. Então, a média desse banco de dados, desse grupo de pessoas, foi de 40,95 anos. Aí você pode estar fazendo aqui embaixo de cada uma dessas, tá? A fórmula. Circunferência abdominal em centímetro, já fez. E outro jeito, o que você pode fazer? Você pode vir aqui no cantinho da cédula com fórmula, vai aparecer uma cruz preta, você vai e puxa para o lado essa cruz. Tá? Até terminar seus dados. E solta. Ele vai calcular a média, onde tiver número, e onde tiver letras, ele vai dizer que é impossível dividir. Por que é impossível dividir? Porque a média só se faz com números. Tá? Então, ele fez a média de todos que tinham números. Então, eu vou anotar aqui que o primeiro cálculo que eu fiz foi a média. Depois, o outro cálculo que me interessa é a mediana.
Então, como que eu faço para calcular a mediana? Qual que é a fórmula? Igual MED. Como é que eu sei que média é mediana? Porque aqui está escrito, ó, retorna à mediana ou ao número central de um determinado conjunto de números. Então, eu quero essa mesmo. Aí eu tenho que dar 2 cliques, tá, gente? Não é apertar Enter, porque senão ele não aceita. Igual, ou escrevo médio. Aí ele vai me perguntar de quem que você quer essa mediana. Você tem que selecionar só os números que você quer, porque senão ele vai achar que aquela média que você fez é para entrar junto. Fecha parênteses, aperta Enter. Fez a mediana para mim, viu? Não precisei colocar em ordem, não precisei fazer nada. O próprio computador fez para mim. O que que eu faço? Vou aqui no ladinho e puxo para todo mundo. De novo, vai aparecer, onde tem letra, vai aparecer essa informação falando que é número que precisa. Então, nessas variáveis, não é possível fazer esse cálculo. Além da mediana, qual que é a outra que a gente faz? Moda. Qual que é a fórmula da moda? É modo único. Ó, modo único. Retorna o valor mais repetido ou que ocorre com maior frequência em uma matriz ou intervalo. Então, é modo único para fazer a moda. Vou lá e seleciono quais que eu quero. Pronto, já encontrou a moda para mim. Faço para o lado e preencho todos. Viu? Quais que são as medidas de dispersão que a gente estudou? Valor mínimo. Igual mínimo. Minúscula não, minuto não. Então, não é essa sigla. Máximo, maior, menor. A senhora está lendo quando aparece essa sigla? Eu não consigo ver pelo celular. Onde que está? A senhora pode mostrar o cursor? Não aparece para vocês um quadradinho pequenininho do lado? Não. Só na hora que vocês abrir o Excel de vocês, então, que vocês vão conseguir ver. Porque é um quadradinho pequenininho que aparece qualquer informação. Tá Na hora que vocês mexerem no Excel, vai aparecer. Aí aqui no meu diz assim, ó, quando eu vou aqui na fórmula menor, ele diz assim para mim, retorna o menor valor casésimo, né, o valor menor do grupo do conjunto de dados. Então eu vou escolher o menor. E aí digo para ele quais que são os que eu quero. Qual o menor desse grupo? E aí eu fecho parênteses. Tá dizendo que tá faltando alguma informação. Então, não é essa fórmula aqui que eu quero, não é o menor. Deixa eu ver qual outra que pode ser aqui. Ah, mínimo. Mínimo tem acento. Então, precisa ser um mínimo com acento a fórmula. Aí, eu seleciono aqui qual que eu quero e aperto Enter. Puxo para todos e faço a mesma coisa. Qual outro que a gente faz? O máximo. Qual o valor máximo? Então, eu boto OK. Aí, aqui já aparece, ó, máximo. Seleciono, aperto Enter. Vai me dar o valor máximo. Vendo? Aí, eu quero calcular a amplitude. Lembra a amplitude, como é que a gente faz? A amplitude, eu boto igual e pego o valor máximo menos o valor mínimo. E aperto Enter. E aí, puxo para todo mundo. Vou ter calculado a amplitude. Qual outro que a gente fez? Variância.
Variância, deixa eu ver qual que aqui é o correto usar. Estima variação com base de uma amostra. Calcula a variância com uma população total. Estima, lá. É o primeiro, var-ar. Baseado numa amostra. E aí, eu coloquei a fórmula no lugar errado. Deixa eu escrever aqui, variância. Então, a variância, a fórmula é o var-a. Seleciono os números, ou também eu posso escrever, tá, gente? Aqui de qual número a qual número eu quero. Ela faz também. E aí é só puxar para o lado e fazer a variância de todo mundo. Quando tem um monte de número depois da vírgula, eu posso vir aqui e diminuir esses zeros, esse monte de número depois da vírgula, tá? Deixar só um número após a vírgula. E o outro que a gente mais trabalha é o desvio padrão. O desvio padrão, a forma é desvio PAD-A. Desvio PAD-A. Selecione, eu já sei que é do C2, por letra maiúscula, 2 pontinhos, que é até qual? Até o C21. Boto OK e puxo para todo mundo. Então, vejam que eu estou fazendo toda a minha análise estatística descritiva, só com uma fórmula para todo mundo. Aí, se eu quiser fazer aqui o desvio, eu quero fazer a variação de Pearson. Lembram qual que é a fórmula da variação de Pearson? O que eu divido pelo quê? Ninguém lembra? Pelo máximo? Oi? É o valor mínimo, depois pelo máximo? Não lembro mais direito. Esse é da amplitude. A amplitude eu faço o máximo menos o mínimo. A variação de Pearson, eu divido o desvio padrão, aí eu coloco dividido pela média, vezes, o vezes é o asterisco, 100. Ó, e puxo para todo mundo. Vamos tirar esse monte de zero. Então, quem deu valor abaixo de 15 é porque é um grupo homogêneo. Então, aqui no caso foi a circunferência do quadril, que é homogêneo, e só. Os demais grupos são, as demais variáveis são heterogêneas, ou seja, muita variação. Só apresentou pouca variação, foi na circunferência abdominal dos participantes. E aí, a gente pode fazer também as medidas de separatrizes. Então, a gente pode fazer aqui o quartil. Então, a gente pode fazer o primeiro quartil. Como que é a fórmula do quartil? Ó, quartil execute. Só que aqui tem um detalhezinho. Quando a fórmula do Excel aparecer que precisa, vai estar escrito aqui para vocês não está aparecendo, né? Para mim, ela aparece com uma formulazinha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Ver se aparece aqui na ajuda. Abriu aí a ajuda? Abriu, né? Quando eu aperto na fórmula, o próprio Excel, ele já me mostra, né, como que é essa fórmula. Ó, então, aqui, se eu clicar em cima da fórmula, vai dizer qual é o cálculo que está fazendo. Quando eu peço essa fórmula do quartil.exec, eu tenho que dizer aqui, ó, na fórmula, eu tenho que dizer a matriz. O que é a matriz? É o conjunto de dados que eu vou utilizar. E eu tenho que indicar qual é o quartil que eu quero. Então, como que eu faço isso? Eu digo aqui para ele, ó, os dados que eu quero é do C2 até o C21. Aí eu coloco ponto e vírgula
e digo que eu quero o primeiro quartil. Coloco ali o número 1. E aí aperto Enter. E aí ele vai me dar, então, o primeiro quartil. Tá vendo? Eu digo para ele quais são os números e digo que eu quero o primeiro quartil. E para fazer o segundo quartil, a mesma coisa. Vou colocar aqui igual, quartil execute, eu quero o quartil do C2 até o C21, ponto e vírgula, eu já fiz o primeiro quartil, agora eu vou fazer o segundo, que é o valor da mediana. Depois a gente compara se o valor que deu aqui foi igual ao valor que deu aqui, ó, nessa linha aqui, que é a mediana, tá vendo? Tem que ser igual a do quartil, tá certinho. E o terceiro quartil? Mesma coisa. Terceiro quartil, eu vou dizer para ele que eu quero quartil execute, eu quero esses números aqui, só que aí eu coloco um ponto e vírgula e digo, eu quero o terceiro quartil. Fecho e coloco. E aí ele vai me dar, então, todos os 3 quartis. Ah, mas eu não quero fazer quartil, eu quero fazer percentil. Eu estou mais interessada nos percentis. Aqui tem até do Pearson, ó. O percentil, a mesma coisa. O percentil eu vou dizer, eu quero o percentil desses números, e aí eu coloco ponto e vírgula e digo qual percentil eu quero. No caso aqui, eu vou querer o percentil 10. Não é 10 que tem que colocar, é só 1, tá, gente? Vai, não é. Deixa eu ver por que ele não quer dar. Vamos ver aqui na forma. Se o percentil torna um valor do erro. Ah, tá. O percentil aqui, eu acho que ele vai me dar de 0,1. Aqui, para fazer o cálculo do percentil 10, eu tenho que botar que eu quero 0,1. Aí, se eu quiser fazer o outro percentil, o percentil de... Eu quero fazer o percentil de 90. Aí, eu vou colocar igual, percentil, coloco que é do C2 ao C21, ponto e vírgula 0,9, que é o 90. Aí, ele me deu o percentil 0,9. Como é que eu sei que isso aqui está certo? O terceiro quartil não é 75%? Então, o percentil 90, que é acima de 75%, está correto. E o percentil 10 não é 10%, então tem que ter abaixo do primeiro quartil, que é 25%. Tá? Então, é assim, eu vou calculando. Todas essas fórmulas aqui do Excel, eu já deixei lá na sala uma lista com essas fórmulas, uma lista do Word com todas essas fórmulas para vocês treinarem, tá? Mas tudo bem, vocês têm agora os cálculos feitos. Mas é assim que vocês vão apresentar esses dados? Não é assim que vocês vão apresentar esses dados. Esses dados, eles devem ser apresentados em uma tabela. Tá? Então, como que vocês vão apresentar esses dados aqui numa tabela? Como que vocês vão montar uma tabela? Então, vocês podem montar uma tabela, por exemplo, aqui no próprio Excel. Então, o que eu vou fazer primeiro?
eu vou copiar isso aqui para uma outra planilha. Quando vocês copiarem fórmulas, na hora de colar, tá? Sempre cola utilizando aqui, ó, valores. Se vocês colarem normal, vai ficar tudo assim, referência, porque os números que vocês têm são baseados em fórmulas. Então, vocês colam valores, tá? Aí, para ajudar aqui, vocês copiam também essa ordem aqui para vocês saberem qual é a variável que vocês estão trabalhando. Eu vou colocar aqui em cima, vou inserir uma célula copiada. Veio para o lugar errado. Aqui veio errado. Então, venho aqui, Ctrl X e colo aqui. Ah, então, eu sei que aqui é idade, circunferência abdominal, pressão arterial sistólica, diastólica. Essas duas aqui, que é pressão alta e diabetes, não vou trabalhar desse formato. Então, o que eu faço com elas? Excluir. Eu não vou trabalhar com elas agora. Eu só vou trabalhar com essas aqui, que são possíveis das medidas. Oxi. Tá? E aí, como é que eu vou apresentar? Eu posso apresentar dessa maneira aqui? Até pode, tá? Não estaria errado apresentar dessa maneira, tá? Porque as informações aqui estão corretas. Tá? Só teria que ajustar aqui. Só que aí você precisaria identificar que aqui são as medidas e aqui são as variáveis. Só que não é esse o formato habitual que a gente apresenta os dados, tá? De estatística. Vejam que aqui, ó, essas primeiras informações eu não fiz aqui embaixo, ó, ou eu não copiei. Na verdade, eu não copiei essas primeiras informações aqui. Então, eu vou copiar de novo e vou colar aqui. Agora sim. Ah, então, como que é que a gente monta uma tabela? Não é só fazer e deixar assim. Primeiro, você tem que escolher o que você vai utilizar aqui dos cálculos que você fez. E aí, a gente monta isso aqui invertido, tá? Invertido como? Vocês podem copiar isso aqui, ó. Copiar. E podem, numa nova tabela, fazer o seguinte, colar invertido, ó, transpor. Tá? É assim que a gente geralmente apresenta. Aqui é a variável. E aqui são as medidas. Tá? Aí, você vai escolher quais que são as medidas que você quer apresentar. Porque aqui eu ensinei vocês a fazer quartil e percentil. Aí você vai escolher qual que você vai utilizar. A gente não utiliza os dois valores, a gente escolhe qual que vai utilizar. Então, aí vocês precisam escolher qual que vão utilizar. Mas aqui, como a gente está aprendendo, a gente poderia deixar todas as medidas, só que precisa colocar isso aqui na ordem. Então, a gente geralmente coloca o quê? O desvio padrão, ele vem junto com a média. Tá? Então, vem primeiro a média, depois da média, sempre vem o desvio padrão. A mediana é igual ao segundo quartil. Então, eu vou excluir a mediana, porque está duas informações iguais. Excluo. A moda, se me interessar, eu posso deixar. Aí eu tenho aqui o valor mínimo e o máximo junto. A amplitude, a gente só fez
para aprender a fazer o cálculo. Ela não precisa aparecer. Então, eu apago. A variância e a variação de Pearson também não precisam aparecer, porque aqui já está o desvio padrão. Então, eu vou apagar. Aí, para essa apresentação aqui, eu preferi usar os quartis. Então, eu vou apagar aqui os percentis e vou colocar o valor máximo aqui para o final. Que aí vai ficar o mínimo, aí o primeiro quartil, o segundo quartil, o terceiro quartil e o máximo. Agora sim, eu tenho uma tabela, tá? Uma tabela para fazer a minha descrição do meu banco de dados. Daria para tirar essa moda também, né? A moda pode, porque para nós não nos interessa muito nesse contexto, né? Seria mais aqui, ó, ficaria assim. Aí, como que eu faço para configurar isso aqui? A gente coloca a linha na primeira linha e aqui fechando a tabela, ó. Vou fechar a tabela. E aí, então, eu copiaria essa tabela para o Word. Então, eu copio ela para o Word, tá? Aí aqui, claro que eu tenho que ajustar. Tem que fazer o ajuste aqui, puxar ela mais para o lado. Vou aumentar esse recuo aqui para a tabela vir mais para cá. Aí aqui tem que arrumar as letras maiúsculas, né? Porque está iniciando a frase. Arrumar aqui. Botar aqui letra maiúscula. Tá? Isso aqui para questão estética. E aí, o que mais eu tenho que colocar aqui? Tabela 1, eu tenho que botar título nessa tabela. Então, qual que vai ser o título dessa tabela? O que tem que ter no título? Onde, o que e como. Então, aqui seria estatística, não é negritado, é só tabela, tá? Estatística descritiva dos usuários da unidade de saúde da Unemat 2021. Cáceres. Então, digamos que esse banco de dados sejam dos usuários da unidade de saúde da Unemat em Cáceres em 2021, tá? Isso aqui é inventado, tá? Esse banco aqui é só inventado. Mas o que é importante eu colocar nessa tabela? O que, onde e quando. Tá? Então, aqui eu teria minha tabela pronta. Já terminei? Não, ainda não terminei. Ainda além disso, eu tenho que fazer a descrição dessa tabela. A descrição da tabela, ela sempre vem acima da tabela. Tá? E o que tem que ter nessa descrição? A descrição tem que ter os dados mais importantes, ou aqueles dados que apresentaram maior variação, tá? Ou que tiveram valores muito baixos. Então, aqui eu teria que descrever os valores que se encontram nessa tabela. Então, como que eu vou escrever? Vamos começar pelo primeiro. A idade dos usuários da unidade básica de saúde da Unemat
colocar a idade média dos usuários da Unidade Básica de Saúde da Unemat foi de 49. Aí, para representar o desvio padrão, eu utilizo o símbolo mais ou menos 21,1 anos. Então, já coloquei aqui o valor médio e o desvio padrão. E aí, posso colocar entre parênteses de 18 a 87 anos, que foi a variação. Então, coloquei o valor mínimo e o valor máximo, porque isso é interessante nas pesquisas na idade. A circunferência abdominal variou entre 76,6 a 123 centímetros. A média foi de 99,2. Uso de novo, mais ou menos, que é o desvio padrão, 13,1. Em relação à pressão arterial sistólica, a média foi de 129,5, mais ou menos 27,6 milímetros de mercúrio. E a diastólica foi de 80,5, mais ou menos 18,2 milímetros de mercúrio. Aí vem o número de filhos. O número de filhos, o número de filhos dos usuários variou de 0 a 7 filhos. A média foi de 2,7, mais ou menos 1,8 filhos. E, em média, os usuários utilizam 3,2, mais ou menos 2,7 medicamentos por dia. E aí encerro dizendo que essa é a tabela 1. Tá? Então, aqui eu fiz a minha descrição da tabela. Então, vocês precisam fazer os cálculos, primeiramente, selecionar o que vocês querem colocar na tabela, colocar o título, colocar a descrição, e aí, por último, aqui embaixo da tabela, por fora da tabela, não é aqui dentro, é fora da tabela. Oxe, cadê meu cursor? Eu não quero aqui, não é dentro da tabela, é fora da tabela. Fora da tabela, você vai colocar a fonte. Pesquisa 2021. E a fonte tem que estar negritada. Pronto. Aí você terminou
os dados das suas variáveis quantitativas da sua pesquisa. Professora, então, no caso, esses dados das variáveis quantitativas, a gente nunca vai colocar na descrição da tabela, no caso, a interpretação dos quartis e dos percentis, né? Seria mais só para quem for olhar ter uma maior informação ali sobre esses dados. Exatamente. Só se você estiver trabalhando com isso aí que você vai colocar. Por exemplo, se você estivesse trabalhando temperatura, que aí interessa essa variação, aí você coloca. Mas, de uma maneira geral, a gente não descreve os quartis por conta que o quartil é exatamente isso que você falou. É para a pessoa que quer compreender melhor o seu banco, aí ela vai lá na tabela e faz uma análise mais detalhada. Tá? Porque o que é mais importante no caso aqui é a média, o desvio padrão e os valores máximo e mínimo quando interessam, tá? Quando for interessante. Tá? Então, esse é o primeiro momento de trabalho que a gente tem que fazer. Então, eu coloquei aí para vocês. Primeiro, a gente faz o dicionário. Depois, a gente faz a limpeza de dados. Terceiro, a gente faz a estatística das variáveis quantitativas. Faz a estatística das variáveis quantitativas. Quarto, escolhe o que vai apresentar. Quinto, fazer a tabela e a descrição. A tabela, esqueci de colocar o título, a fonte e a descrição. Certo? Então, esse é o passo a passo para o primeiro trabalho que a gente faz no banco. E esse aqui a gente descreveu as variáveis quantitativas. Ok? E aí, na nosso próximo encontro, a gente vai, então, aprender a trabalhar as outras variáveis que a gente deixou para trás. Né? Hoje a gente trabalhou as quantitativas. Faltou a gente trabalhar as qualitativas, né? Então, faltou a gente trabalhar o sexo, a pressão alta e o diabetes. Nós não trabalhamos essas 3 variáveis porque elas são qualitativas. Então, falta ainda a gente aprender como trabalhar as variáveis qualitativas. Então, vocês aprenderam a fazer as variáveis quantitativas, certo? Aprendemos metade do banco. Ok? Dúvidas, pessoal? Ok, prof. Agora, olhando assim, parece que não, mas quando for começar a fazer, eu tenho certeza que sim. Não, sempre acontece isso. Então, o que vai acontecer? Hoje nós vamos parar por aqui, tá? Para vocês treinarem também. Eu vou colocar esse banco que a gente está trabalhando desse modo aqui que ficou, tá? Todo cheio de fórmula, todo rabiscado, que é para vocês mexerem nele, e podem continuar mexendo. Na segunda-feira que vem, a gente não tem encontro síncrone porque é ponto facultativo. Então, vocês vão ter essa semana e a semana que vem para estar mexendo nesse banco. Aí, no dia 18, a gente vai trabalhar essas outras variáveis
tá? As que faltaram, as variáveis... Calma, Andréia. Vamos trabalhar as variáveis quantitativas ou qualitativas, e aí depois vamos aprender a trabalhar os gráficos. Então, nós vamos por partes, certo? Para não ficar muita informação. Aqui, ó, na sala, na nossa sala de aula, eu deixei aqui, ó, tá vendo? Manipulação do banco de dados. Tá aqui esse documento do Word que tem todas as fórmulas do Excel. Essas que eu apresentei e outras também, tá? E essas duas pessoas aqui também ensinam a fazer essas fórmulas que eu ensinei hoje, vocês fazerem, só que eles fazem de uma maneira um pouco diferente, tá? Do que eu apresentei. Eu faço puxando as linhas, porque o banco já está organizado. Eles fazem diferente. Então, de repente, se alguém quer ver, não entendeu direito ou quer tentar um jeito novo, pode vir aqui ver os videozinhos, são bem rapidinhos, porque é sempre a mesma coisa a fazer, tá? Então, eu vou deixar aqui para vocês hoje esse banco para vocês ir manipulando. Vou deixar esse documento do Word com essa primeira descrição, tá? E aí, para aqueles apressadinhos, eu já vou colocar lá no banco de dados, na avaliação 2 aqui, um banco de dados para quem quiser já trabalhar nesse banco, tá? Que é o banco que vale nota. Tá? Nesse banco de dados aqui, a gente vai trabalhar tudo isso que a gente está fazendo a partir de hoje. Então, nesse banco de dados que eu vou colocar aqui para vocês, vocês vão fazer o dicionário das variáveis, vão fazer a limpeza, vão fazer a estatística descritiva das variáveis quantitativas, vão escolher para apresentar, vão fazer título, descrição, fonte, e vão depois colocar os outros itens. Qual que é os outros itens? As variáveis qualitativas, que são calculadas diferente, e as figuras, que são feitas também de outra maneira. Certo? Certo, mas por enquanto, então, a gente vai só mexendo nesse que a senhora apresentou hoje para a gente ir familiarizando isso essa semana e semana que vem. Isso, é para vocês ir manipulando e aprender a mexer no Excel, porque às vezes vão ficar embananados não pelas coisas que tem que fazer, e sim pelo próprio Excel, que a maioria não mexe. Tá? Então, tem que começar a mexer para vocês aprenderem, né? Porque aí depois a gente vai aumentando mais coisa aí para fazer nesse banco, tá? Então, vocês vão ter essas próximas 2 semanas aí para se familiarizar um pouco com o Excel, e aí vocês vão anotando as dúvidas que vocês têm para trazer na próxima aula também, que é dia 18, que é para que eu possa estar ajudando vocês com as dúvidas. Tá? Ok. Mais alguma dúvida, pessoal? Professor, eu queria conversar com a senhora, mas eu acho que não convém conversar agora com a gravação, porque é meio que individual, né? Tá, você pode ficar na sala então, tá, Leandro? Depois que o pessoal sair, ok? Tá bom, professor. Então, pessoal, é isso. Treinem, mexam no Excel, marquem as dúvidas de vocês, para que na próxima aula a gente continue, então, trabalhando as outras variáveis. Professora, Sim. eu tenho uma dúvida quanto à prova que a senhora deixou lá. Aquelas de marcar X, a gente tem que colocar como que a gente fez para chegar no resultado, tudinho? Só colocar a resposta. Tá, ok. Tá? Só as outras dos cálculos, sim, que tem que mostrar os cálculos. Tá, obrigada. Tá, de nada.
Então, será isso, pessoal. A gente se encontra agora no dia 18, tá? Qualquer dúvida, quando o WhatsApp voltar, mandem pelo WhatsApp ou podem estar mandando pelo e-mail também, que eu vou respondendo, tá bom? Ok. Então, até mais. Tchau, tchau. É. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Obrigado eu. Tchau, professora, até mais. Tchau, professora. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Isabela. Tchau, Juan.